Moradores do Rio de Janeiro apoiam enquadrar facções criminosas como terroristas. E você vai ver também. Jovem de 20 anos é baleada na cabeça durante assalto em São Paulo. Pai lamenta a perda da filha. Que crueldade que fizeram com a minha pequena. E ainda, Palmeiras vê chances de título brasileiro aumentarem após rodada no fim de semana. Essas e outras notícias você acompanha agora no Redação Hit. Olá, bom dia, um ótimo início de semana a todos. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você fica muito bem informado em mais uma edição do Redação Hit. Os moradores do Rio de Janeiro defendem que a pena de prisão para condenados de homicídio a mando de organizações criminosas deveria aumentar. Esse é um dos resultados da pesquisa Quest, que foi realizada no estado fluminense e divulgada nesta segunda-feira. Vamos conferir. De acordo com a pesquisa Quest, 85% dos moradores do Rio de Janeiro apoiam aumentar a pena para condenados por homicídio a mando de organizações criminosas. O levantamento foi feito após a mega operação da semana passada, na capital fluminense, contra o Comando Vermelho, nos complexos da Penha e do Alemão. A pesquisa também indicou que 72% dos entrevistados concordam em enquadrar essas organizações criminosas como terroristas. Outros 23% são contra. Os dados foram coletados nos dias 30 e 31 de outubro, com 1.500 residentes do Rio de Janeiro, com 16 anos ou mais, e a margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais. A pesquisa também perguntou sobre facilitar a compra ou acesso às armas de fogo. A maioria, ou 72%, foi contra, e 24% a favor. A pesquisa também quis saber a opinião dos moradores do estado sobre a mega operação do último dia 28 e 64% dos ouvidos aprovaram a ação, enquanto 27% desaprovaram. E sobre o sucesso da operação, 58% acreditam que foi um sucesso, enquanto 0,32% consideraram que foi um fracasso. Em Minas Gerais e São Paulo, uma investigação revela um esquema de fábricas clandestinas que abasteciam o complexo do Alemão e produziam até 3.500 fuzis por ano. A Polícia Federal prendeu Rafael Xavier do Nascimento, flagrado com 13 fuzis na Via Dutra. Ele transportava armas de São Paulo para o complexo do Alemão, comunidades da zona norte do Rio e áreas de milícia, ao menos uma vez por mês. Em Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista, os agentes descobriram uma fábrica clandestina com 11 máquinas de precisão, como tornos e fresadoras. No local, foram apreendidos 150 fuzis prontos e mais de 30 mil peças. Anderson Custódio Gomes e um comparsa também foram presos. Eles levavam peças para montar 80 fuzis, saindo da fábrica em direção a um depósito em Americana, também no interior de São Paulo. O grupo usava como fachada uma empresa de peças aeronáuticas registrada em nome do piloto Gabriel Carvalho Belchior. Segundo a PF, ele enviava fuzis desmontados dos Estados Unidos escondidos em caixas de piscinas infláveis. A Receita Federal interceptou a remessa em agosto e Gabriel está foragido. Seu nome já está na lista da Interpol. O principal investigado no Rio de Janeiro é Silas Diniz Carvalho, preso em 2023 ao ser flagrado, com 47 fuzis em seu apartamento na Barra da Tijuca, no Rio. A Polícia Federal descobriu que ele operava outra fábrica, em Belo Horizonte, com a ajuda da sua mulher, Marcele Ávila Machado, que também participa da rotina de produção, chegando a fornecer cerca de 1.000 fuzis para as facções do Rio, não só no Complexo do Alemão, como também na Rocinha e no Complexo da Maré, e para milícias. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi ao Rio de Janeiro para um encontro com o governador Cláudio Castro. Moraes quer explicações sobre a mega operação no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos. A audiência foi marcada após Moraes determinar que Castro prestasse informações sobre a ação policial. Na decisão, tomada no âmbito da chamada ADPF das favelas, que trata dos atos desrespeitosos aos chamados preceitos fundamentais da Constituição. Alexandre de Moraes cobrou um relatório completo sobre a operação, incluindo a definição prévia do grau de força utilizado e a justificativa formal para sua realização.
O ministro também pediu detalhes sobre o número de agentes mobilizados, forças envolvidas e tipos de armamento empregados, além de informações oficiais sobre mortos, feridos e pessoas detidas. Outros pontos exigem explicações sobre medidas de responsabilização em casos de abusos, uso de câmeras corporais e nas viaturas, atuação das corregedorias das polícias e assistência às vítimas e familiares, com destaque para a presença de ambulâncias durante a operação. Moraes determinou ainda que o governo informe as providências tomadas para preservar o local e conservar os vestígios para a perícia, além de comprovar a comunicação imediata ao Ministério Público. O ministro questionou ainda se foram observadas as diretrizes constitucionais de busca domiciliar e o princípio da proporcionalidade no uso da força, especialmente nos horários de entrada e saída das escolas. Caso não tenham sido respeitados, Castro deve apresentar as razões concretas que justificaram a realização da ação nesses períodos. E olha só, uma garota de 20 anos foi baleada na cabeça durante um assalto em São Paulo. Ela foi morta na frente do pai e do namorado. Dois criminosos mataram uma garota de 20 anos de idade durante um assalto. O caso aconteceu na zona leste de São Paulo. Beatriz veio de Sorocaba com seu pai e namorado para vender um drone que havia sido negociado pela internet para uma pessoa que moraria no endereço combinado. Enquanto aguardavam o comprador, os assaltantes chegaram em uma moto e anunciaram o roubo. E tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Um dos criminosos apontou a arma para o pai e o namorado de Beatriz. E foi nesse momento em que ela saiu do carro e jogou spray de pimenta em um deles. Na sequência, ele atirou a queima-roupa na cabeça de Beatriz. Após o disparo, o namorado tentou impedir a fuga do assaltante segurando a bolsa térmica de entregador que ele usava. Mas o criminoso conseguiu se soltar, abandonou o objeto e fugiu com o parceiro. Os bandidos ainda conseguiram levar o celular do pai de Beatriz. E o pai da vítima se pronunciou nas redes sociais, lamentando a perda da filha. Que crueldade que fizeram com a minha pequena, vocês sabem como que ela era. É uma pessoa do bem, ela me ajudava demais, demais. A gente foi vítima de um assalto, a gente entregou tudo, mesmo assim eles deram um tiro na cabeça dela. Isso não pode acontecer com outros pais, pessoas. Outros pais não podem sofrer o que eu estou sofrendo. Essa bandidagem, tráfico, essas coisas todas de bandido, de arma tem que acabar. Agora a Polícia Civil analisa as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar e prender os dois criminosos que participaram do crime. A polícia também investiga se Beatriz, o pai e o namorado foram vítimas de uma emboscada feita por criminosos que teriam se passado por compradores para assaltá-los. Um caso totalmente lamentável. Agora vamos falar de economia. A proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil deve ser concluída no Congresso Nacional nesta semana. A pauta deve ser analisada na Comissão de Assuntos Econômicos na terça-feira e deve ir ao plenário até quarta-feira para votação. Essa semana deve ser decisiva no Congresso para a proposta de isenção do imposto de renda a quem ganha até R$5 mil. O projeto promete beneficiar 15 milhões de brasileiros com imposto zero a partir de 2026. O relatório do senador Renan Calheiros deve ser apresentado nesta terça, na Comissão de Assuntos Econômicos. Caso haja algum pedido de adiamento, a votação fica para quarta-feira, mas a previsão é de que vá ao plenário do Senado no mesmo dia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou que quando a medida chegar ao plenário, vai ter prioridade. Se o texto aprovado pela Câmara for mantido no Senado, não será necessária uma nova análise por parte dos deputados. Assim, o projeto poderá seguir diretamente para a sanção do presidente Lula. O projeto aprovado pela Câmara prevê imposto de renda zero a quem recebe até R$5 mil, além de uma isenção parcial a pessoas com salários entre R$5 mil e R$7.350. Segundo o Ministério da Fazenda, a readequação tributária tem um custo estimado de R$25 bilhões. Para compensar esse valor, uma das alternativas do projeto é a taxação adicional aos super-ricos. Essa mudança prevê uma cobrança gradual a quem recebe a partir de R$50 mil por mês, ou R$600 mil por ano. A alíquota pode alcançar 10% para rendimentos iguais
ou superiores a 1.200.000 por ano. E aquela sonhada reforma da casa já pode se tornar realidade. Um programa do governo federal que começou a valer hoje está oferecendo crédito com juros mais baixos para quem quer fazer pequenas obras. Vamos ver. O programa Reforma Casa Brasil oferece crédito para quem quer fazer melhorias em casa. O financiamento é feito de forma digital por meio do site ou do aplicativo da Caixa Econômica Federal. Ao todo, estão sendo oferecidos 40 bilhões de reais em crédito, com juros de até 1,95% ao mês e condições adaptadas às diferentes faixas de renda familiar. As famílias podem financiar valores a partir de R$ 5.000 para reformas, com prazo de pagamento de até 5 anos e valor das parcelas limitado a 25% da renda familiar. A taxa de juros varia conforme a renda. Para famílias que recebem até R$ 3.200, os juros devem ser de 1,17%. Já quem ganha entre de R$ 3.200 e R$ 9.600 vai poder financiar até R$ 30.000 e a taxa de juros será de 1,95% ao mês, com prazo máximo de 60 meses. E as famílias com renda acima de R$ 9.600, o financiamento pode ser de até 50% do valor do imóvel, respeitando o limite máximo de R$ 1.125.000. Os juros também vão ser de até 1,95% e o prazo para pagamento deve ser de até 180 meses. Os recursos devem ser usados para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos, como projetos e acompanhamentos de obras. O programa foi desenvolvido pelos Ministérios das Cidades e da Fazenda, em parceria com a Caixa. A previsão é atender 1,5 milhão de famílias. E você vai ver a seguir: Palmeiras vê chances de título brasileiro aumentarem após rodada no fim de semana. E agora na sua tela, câmera ao vivo de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os termômetros marcam 23 graus por lá. O Redação Hit volta daqui a pouco. E voltamos para falar de esportes aqui no Redação Hit com o Felipe Takahashi. Bom dia, Felipe, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fernando, e a todos de casa. Vamos começar mais uma semana trazendo as principais notícias do esporte. E para começar bem, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Afinal, a competição já está na reta final e o cerco de que tem chances de ser campeão está começando a fechar. Exatamente, temos os grandes favoritos ao título, que são o Palmeiras e o Flamengo. Mas nem por isso quer dizer que só eles podem sair com a taça. O Cruzeiro ainda aparece com alguma chance de ganhar, mesmo sendo muito improvável matematicamente. Palmeiras e Flamengo venceram com facilidade os dois últimos colocados do campeonato e mantiveram suas posições na classificação do Brasileirão, mas com uma rodada a menos pela frente. Isso faz aumentar o potencial de título do Verdão. Afinal, o Flamengo passa a ter um jogo a menos para retomar a liderança. Assim, as chances da equipe alviverde se tornar campeão variaram positivamente, de 61% para 64%. Enquanto o potencial do rubro-negro se tornar campeão variou negativamente, de 35% para 34%. As equipes voltam a campo no meio de semana para uma rodada de clássicos locais e interestaduais. Na quarta-feira, o Flamengo viaja para enfrentar o São Paulo e o Palmeiras recebe na quinta-feira o Santos, que tem apenas 2 pontos a mais que o Vitória, o primeiro clube do Z4 que leva para a Série B. Ao derrotar em casa o Vitória, o Cruzeiro segue com poucas chances de sonhar com o título. Mas mesmo conquistando os 3 pontos, a probabilidade de ser campeão diminuiu de 2,18% para 1,51%. E o principal motivo é ter uma rodada a menos que os rivais.
Já tendo disputado 31 jogos, o Cruzeiro soma 60 pontos e 17 vitórias, enquanto o Palmeiras, em 30 jogos, conquistou 65 pontos e 20 vitórias. E o Flamengo, também em 30 jogos, fez 64 pontos com 19 vitórias. O Cabuloso tem mais 7 jogos pela frente. Mengão e o Verdão têm 8. E no meio dessa grande campanha do Palmeiras, um jogador tem se destacado muito. Inclusive tem chamado a atenção de um gigante inglês. Exatamente, esse jogador é o atacante Vitor Roque, também conhecido como Tigrinho, que desde que chegou ao Verdão se tornou um dos principais jogadores do Brasil e agora é alvo do Manchester United da Inglaterra. As atuações consistentes de Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, voltaram a chamar a atenção de grandes clubes europeus. O atacante, de apenas 20 anos, recuperou o protagonismo após passagens discretas por Barcelona e Betis e já é considerado um dos nomes mais cobiçados do mercado. Segundo o portal Fichages, o Manchester United estaria disposto a investir 50 milhões de euros, cerca de mais de 300 milhões de reais na contratação do brasileiro. O técnico do Manchester United, Rubem Amorim, já havia tentado levá-lo para Portugal em agosto de 2024, quando treinava a equipe do Sporting. O negócio, porém, não se concretizou e Vitor Roque acabou indo ao Real Betis. Em fevereiro deste ano, o Palmeiras desembolsou mais de 155 milhões de reais para contratá-lo em definitivo. Além dos 17 gols e 5 assistências, o camisa 9 vem se destacando pelo Alviverde Paulista, tanto pela participação ativa na construção ofensiva da equipe, como pela movimentação inteligente dentro de campo. E bom, Fê, essas são as notícias do esporte de hoje. Um bom começo de semana para você e para todos de casa e a gente se vê e até mais. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela participação. Ótimo início de semana para você também. E olha só, antes da gente encerrar, há 47 anos, o missionário R.R. Soares recebeu uma visão. Ele sabia que para chegar aos 4 cantos da terra seria necessário usar uma ferramenta de alcance internacional. Foi aí que Deus tocou em seu coração, quando ainda menino, de pregar a mensagem do Evangelho pela televisão. E hoje celebramos quase meio século. E em homenagem a essa data, você vai conhecer agora a trajetória do missionário na TV e os frutos colhidos dessa missão. Em 1947, no pequeno município de Muniz Freire, Espírito Santo, nascia Romildo Ribeiro Soares, aquele que mais tarde se tornaria conhecido como o missionário R.R. Soares. Ainda desconhecido pelo mundo, mas já separado por Deus para anunciar sua palavra e alcançar os que sofrem. Aos 11 anos, em meio ao vai e vem da Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim, nasceu um desejo no coração daquele menino: pregar o Evangelho pela televisão. Esse negócio de televisão é bom mesmo, Senhor. Olha só, tá todo mundo parece estar hipnotizado olhando aqui e não tem ninguém falando do Senhor na televisão. Ô Jesus, se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar lá. A origem do Show da Fé hoje, que já passou quantos nomes, foi esse dia lá. Em 1973, missionário R.R. Soares une sua vida à de sua companheira de fé, Dona Madalena. Da união, nasceram 5 filhos: Davi, André, Daniel, Marcos e Felipe. E em 1975, a consagração ao ministério pastoral. O desejo na infância tornou-se realidade em 1978 na antiga TV Tupi. Bom dia, Nordeste. Bom dia, Brasil. Um passo que marcaria para sempre sua missão evangelística. Em 1980, nasce a Igreja Internacional da Graça de Deus, expandindo o alcance da palavra e transformando vidas por todo o país.
Em 1999, o Ministério das Comunicações concede a autorização para a criação de um novo canal de TV. 3 anos depois, em 2002, a RIT, Rede Internacional de Televisão, entra no ar. Um novo capítulo se iniciava. Hoje, pela primeira vez, estamos transmitindo pelo nosso canal de televisão o programa ao vivo. Então nós estamos ao vivo agora para todo o Brasil pela Parabólica e sabe Deus em quantos lares nós estamos entrando. Hoje, a mensagem que começou em uma praça do interior do Espírito Santo ecoa em 29 idiomas, alcançando mais de 190 países. Oh, glória a Deus! Oh, glory to God! Slava Bogu! المجد للرب! Gloire à Dieu! पूजी तुहान खुदा यसु नासरी के लिए Deus abençoe. Em múltiplas telas, em todas as plataformas. Quem diria que aquele simples encontro, lá na Praça Jerônimo Monteiro, daria tantos frutos? O que aconteceu? Jesus curou meu filho no momento que eu... Como é que era o pezinho dele? Era todo, totalmente partido, mas Jesus fez a obra agora. Olha que coisa bonita aqui, pessoal. Deus, aleluia, eu tô muito feliz, eu não sei nem como agradecer ao Senhor. É Jesus, só agradece. Uma história de fé, de perseverança e de salvação. Missionário R.R. Soares. Um legado que segue transformando gerações. Hoje comemora 47 anos como missionário pregando o Evangelho na TV. Uma vida guiada por Deus, dedicada a levar a palavra a milhões de pessoas pelo mundo. Estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho. Gratidão por 47 anos difundindo os ensinamentos bíblicos e os valores da fé. Não volto não. E vamos dar para Jesus uma calorosa salva de palmas. E que Deus continue abençoando essa trajetória do missionário R.R. Soares. Esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais.